como descobrir uma tendência de alta, uma tendência de baixa e descobrir também se vai se confirmar essa tendência de alta ou tendência de baixa em qualquer ativo no mercado financeiro. É isso que você vai descobrir agora. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje você vai aprender como operar com um dos melhores padrões do mercado financeiro de continuação de tendência. Esse padrão no mercado financeiro, que é conhecido como triângulo descendente ou triângulo ascendente para uma tendência de alta, diz para você, trader, tanto que está começando o mercado financeiro agora ou aqueles que já vivem do mercado financeiro, têm mais experiência no mercado financeiro, ele diz o ponto de compra e o stop da sua operação. É um dos melhores padrões para operar com tempo gráfico de 4 horas no swing trade e tempo gráfico diário no swing trade. No tempo gráfico semanal, ele quase não aparece. O triângulo descendente ou o triângulo ascendente, ele geralmente aparece em tempos gráficos menores. Quanto menor o tempo gráfico, mais ele aparece. Porém, nós temos que ter ali o equilíbrio para trabalhar com esse padrão em tempo gráfico. Por exemplo, quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna a operação, mais stops você pode levar na sua operação. Quanto maior o tempo gráfico, menos operações você pode ter, porém, você tem um padrão muito mais assertivo a ser operado e um volume muito maior para operar. Esse padrão funciona da seguinte forma, ele vai apresentar para você suporte e vai apresentar também resistências. Então, o que você vai precisar saber desse padrão? Ele vai encontrar para uma tendência de alta uma resistência e para uma tendência de queda vai encontrar um suporte. Mas vamos primeiro para uma tendência de alta. Para encontrar uma região de resistência, o preço vai bater várias vezes na resistência e não vai romper. Ele vai ficar lateralizado basicamente nessa região. Porém, ele também vai ter um suporte. E esse suporte ele vai ser ascendente, ou seja, vai encontrar um suporte na qual ele vai ficar batendo aqui e subindo. O preço basicamente vai fazer esse movimento aqui. Depois de uma forte tendência de alta, ele vai encontrar uma resistência, vai encontrar esse ponto aqui, um topo, que vai se encontrar com esse topo anterior e vai voltar a cair. Porém, ele vai encontrar aqui uma região de suporte bem forte, na qual um fundo fica mais alto que o fundo anterior. E com isso ele vai afunilando, o preço vai meio lateralizando no mercado financeiro, vai ficando de lado, né? Mas ele vai afunilando, encontrando aqui uma forte resistência para uma tendência de alta e também um forte suporte para uma tendência de queda. Ele não cai, dificilmente ele vai cair. Bom, o que você precisa aqui, o que nós vamos precisar aqui de interpretação para saber a tendência exata, o ponto de compra na operação. É isso que nós buscamos no trade, é isso que nós buscamos no mercado financeiro, saber um ponto de entrada e um ponto de saída no mercado. Esse ponto de entrada e saída só vai acontecer no rompimento, mas é importante você saber quando isso aqui, o que está acontecendo na verdade. Se o preço está afunilando para uma tendência de alta, eu vou já me preparar para que eu possa comprar esse ativo. Então o preço ele vai fazer esse movimento. Se ele romper para uma tendência de alta, vai romper o que era uma resistência, vai transformar ele num suporte voltando e logo depois vai formar o nosso padrão de força no mercado, que é esse padrão aqui, o N no mercado financeiro. E é isso aqui que você vai buscar. Bom, esse N no mercado financeiro, quando ele forma acima do que era um suporte, você pode efetuar a compra no rompimento ou você pode efetuar a compra na confirmação do suporte. Tem esses dois pontos de compra e com isso você aproveita aí uma tendência de alta no mercado, operando a favor sempre da tendência. E isso daqui é um triângulo ascendente. Já o triângulo descendente é quando ele encontra um suporte no mercado. Você vai encontrar aqui uma resistência para a tendência de queda e quando romper, vai direto ali para a tendência de queda. A tendência de queda é muito bom de operar porque ela atinge o nosso alvo de ganho muito mais rápido. E isso é excelente no mercado. Bom, mas antes de passar para a tendência de queda, vou te mostrar isso aqui. Ó. O que acontece se o preço do ativo simplesmente ele não cumprir uma tendência de alta, não formar esse padrão aqui. Ele bater aqui e começar a cair. Formou aqui uma tendência de queda. Muito provavelmente isso aqui vai lateralizar por alguns dias e depois vai voltar a cair, né? O que eu falei aqui que vai lateralizar alguns dias? Isso aqui que eu ensino para você é swing trade. É você ter a operação mais assertiva, com a maior liberdade possível, operando uma vez na semana para rentabilizar, ganhar dinheiro no mercado financeiro, tanto em real quanto em dólar.
E para isso você opera com tempos gráficos maiores. Tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários e tempos gráficos semanais para confirmar a tendência. Tempos gráficos menores ali é para identificar os melhores pontos de compra e pagar o menor stop possível na operação, se der alguma coisa de errado. O que na probabilidade swing trade ele é extremamente assertivo. Se acontecer no triângulo ascendente o preço romper para uma tendência de queda, sai fora da operação. Nem precisa ficar ali esperando, ficar na esperança de que o preço reverta. Sai da operação, parta para um outro ativo para estar operando. Bom, e para tendências de queda? Qual vai ser a confirmação da tendência de queda? Como que você vai operar a tendência de queda? Mesma coisa. Preço do ativo vai encontrar um suporte, o preço vai formar um movimento na qual ele vai bater várias vezes aqui no suporte, encontrando aqui uma forte resistência para a tendência de queda, até que ele rompa o suporte. Basicamente vai acontecer isso aqui. O preço vai bater várias vezes no suporte, formando topos descendentes, ou seja, topo mais baixo que o topo anterior, e basicamente o suporte não vai fazer nada, vai ficar lateralizado, vai ficar basicamente na mesma faixa de preço. Então isso aqui você não vai fazer nada, vai fazer quando ele sair dessa faixa de preço. Se o preço do ativo que você estiver operando fizer esse movimento de impulsão, ou seja, ele rompe o suporte, confirma aqui que esse suporte ele é válido, transforma numa resistência, aí sim é o momento de você entrar na operação. Você pode entrar na operação no fundo do pullback ou você pode entrar na operação no rompimento do pullback, que é no rompimento do fundo anterior. Pronto, basicamente assim que você vai operar o padrão triângulo descendente. E esse padrão, antes de informar esse padrão aqui, antecede aí um movimento de queda no mercado. Esse movimento de queda no mercado aparece em uma breve lateralização para depois continuar sua tendência de queda. Lógico que você trabalha com a probabilidade no mercado. E se simplesmente ele não romper para queda? Como esse padrão aqui ele é conhecido como um padrão baixista e ele romper para uma tendência de alta, vai indicar aqui uma possível correção ou reversão de tendência. A partir daqui você pode entrar comprado buscando o que era o topo anterior. Essa daqui é uma das formas de operar esse padrão. Lógico que aqui tá bonitinho, tá desenhado, bonitinho em termos, né? Desenhei aqui o que eu sei desenhar com o mouse. Mas agora eu vou mostrar para você o que você precisa saber no gráfico, que é a leitura que você vai fazer. Vamos aqui um tempo gráfico diário dessa ação. Nesse tempo gráfico diário, você vai aguardar um padrão, né? Vamos identificar aqui. A primeira coisa que você vai fazer no gráfico é olhar a tendência. Primeira coisa, antes de fazer alguma coisa, é olhar a tendência. A tendência da sua amiga, a tendência é o que vai te dar lucro no mercado. Não inventa firula. O que vamos ter aqui? Uma tendência de alta, né? O preço do ativo está esticado. Isso aqui é um fato a ser visto. O preço está esticado, está subindo, teve uma pequena retração aqui e voltou a subir. Você vai esperar um próximo momento, né? Vai esperar a sua vez de entrar no mercado. O que você vai esperar aqui? O preço do ativo fazer um movimento altista no mercado. Então você vai aguardar. Você vai ver que se o preço do ativo começar a lateralizar dessa forma aqui, ó, o preço fazendo um afunilamento, encontrando um suporte, uma resistência, isso aqui já é um padrão sendo formado, é o nosso triângulo sendo formado. Vamos aqui esperar esse movimento aqui. Deixa eu marcar aqui para você não perder esse movimento. Para a gente manter isso aqui, ficar de olho no mercado. Bom, aqui eu tenho uma correção descendente, que é uma resistência aqui em cima, e aqui eu tenho um suporte. Esse suporte aqui é onde o preço está se sustentando. Aqui devemos aguardar. O que nós vamos aguardar aqui? Um rompimento. Preço rompeu. No gráfico diário, você quase não vai ver esse movimento tão claramente. Agora, quando nós partimos aqui para o tempo gráfico de 4 horas, aqui fica muito mais claro de ser visto esse padrão. E aqui nós vamos esperar o nosso movimento de correção. Olha que interessante, efeito prático. Preço do ativo fazendo um movimento aqui de correção descendente, logo depois ele tem um rompimento, forma esse movimento principal de continuação de tendência e com uma barra verde, uma barra elefante verde aqui no preço. Pronto, aqui eu já tenho entrada na minha operação. Se eu tenho uma entrada na minha operação, a partir desse candle, onde fica o stop? Abaixo da estrutura. O stop é sempre abaixo da estrutura. Aqui, coincidentemente, é também o fundo desse candle. Mas o que eu aconselho para você é o seguinte, não fica iniciando uma operação somente por um candle e também não coloca o stop da operação abaixo de qualquer candle. Coloca abaixo de uma estrutura. É a estrutura que vai indicar para você
um melhor stop, que é um stop que além de proteger o seu capital, também protege a sua operação. Como assim, Arião? Como é que o stop protege a minha operação? É o seguinte, quando trabalhamos com tempos gráficos maiores, estamos querendo aproveitar uma forte tendência. Sendo que, quando você opera com esses tempos gráficos maiores, você também está buscando, lógico, você quer buscar um movimento maior e com o menor stop possível. Mas o stop, vamos aproveitar aqui esse movimento aqui, o pullback, que é o que você sempre vai operar no mercado, é o movimento que mais se repete, o movimento mais assertivo. Vamos colocar o stop abaixo do pullback, correto? No tempo gráfico diário, como é uma estrutura maior, que envolve muito mais dias de operação, muito mais candles com abertura e fechamento, tem uma estrutura maior, né, um volume financeiro maior negociado naquela semana, nas últimas 2 semanas, para o preço bater aqui, dar uma violinada em você e voltar a subir, é muito mais difícil do que em tempos gráficos menores, como ter um gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, como no intraday. No Swing Trade, nós trabalhamos com tempos gráficos maiores para colocarmos também o nosso stop para proteger a nossa operação. Então, o preço do ativo, se ele voltar a corrigir, a tendência é que ele volte para a tendência de alta. Então, com isso, vai formando rompimentos, rompendo o topo anterior e assim por diante, formando aí a nossa tendência de alta. E o nosso stop vai subindo. O preço bater aqui no fundo e voltar a subir, ele é muito mais difícil. É mais provável que ele encontre uma resistência para continuar a tendência de alta e ele forme um padrão de reversão de tendência. Ou seja, se o preço bater no fundo aqui, pegar o seu stop, nem tente entrar na operação novamente. Sai fora, ou o preço vai ficar lateralizado por mais alguns dias, ou ele vai reverter a sua tendência. Não vale a pena você que foi estopado em uma operação e entrar novamente numa operação. Fica de fora, proteja o seu capital, proteja também o seu psicológico, porque você pode acabar ficando com aquela ganância de querer recuperar o seu dinheiro perdido. No mercado financeiro, levou stop, o dinheiro já é do mercado. Quando você opera a favor da tendência, com uma forte tendência como essa aqui, buscando padrões como esse daqui, na qual temos aqui pontos de compra na operação, aproveitando uma tendência de alta, que é o triângulo. Aqui nós temos um triângulo ascendente, temos um nível de stop que é abaixo da estrutura, como também, deixa eu aumentar aqui para deixar mais visível para você. Operação de venda. Aqui nós temos, pontos de venda da operação, nível de stop aqui. Então, o stop ele é sempre abaixo da estrutura. Sempre abaixo da estrutura. E conforme o preço vai subindo, você coloca aí o seu stop a favor da tendência. Isso aqui é importante, esse primeiro aqui. Quando o preço do ativo ficar fazendo suporte e resistência descendente e ascendente ao mesmo tempo, não tem como prever para onde que ele vai romper. A partir do momento que ele romper, aí você pode iniciar ali uma operação depois de ser formado um pullback, rejeitando o que era o suporte ou uma resistência. Aí sim você entra na operação. Mas enquanto isso não acontece, fica de fora. No gráfico, isso aqui vai ficar bem mais claro para você. Isso aqui eu tenho um triângulo ascendente perfeito, né? Eu peguei aqui de uma ação para mostrar para você. Aqui encontrei uma resistência. Aqui eu tenho um suporte na qual eu já encontrei aqui meus pontos de stop na operação. E aqui o breakout, que é o rompimento. No breakout, você vai esperar no gráfico esse movimento aqui de pullback. O preço vai romper. Se você não vê o pullback, ou seja, o retorno, que é a correção, aquela breve correção, diminui o tempo gráfico. Vai lá no tempo gráfico de 4 horas, se você estiver operando no tempo gráfico diário, porque aí você vai encontrar, certeza que você vai encontrar o pullback. Se não aparecer o pullback também no tempo gráfico de 4 horas, espera esse pullback aparecer, porque a partir dali você vai diminuir o seu stop. O seu stop que estava aqui vai colocar um stop melhor, inclusive um stop no ponto de entrada, ou seja, zero o seu risco na operação. Se você comprar um ativo, vamos supor, a R$40 e o stop inicial estava a R$35, o preço continuou a subir e você identificou que aquele stop eu consigo mover para o ponto de entrada na minha operação, R$40, R$41, R$40,50, não importa. Você zera o seu risco da operação e deixa o trade seguir, vai fazer dinheiro. Deixa o trade seguir sem olhar a tela do celular para ficar conferindo ali se a hora já saiu ou não na operação. Deixa já plotado, agendado ali na sua corretora o alvo da operação, o stop da operação e a entrada da operação, porque isso diminui a ansiedade, aquela mania de querer entrar em qualquer momento, sair em qualquer momento, com medo aí de o preço voltar e você ficar sem aquele ganho. Bom, não precisa fazer isso. No Swing Trade você agenda a sua operação, quando comprar, quando vender, e você não precisa passar o sufoco aí
de ficar analisando toda hora o gráfico para saber se é hora de entrar ou sair da operação. E quando eu falo de alvo na operação, é isso aqui. Depois da formação completa do triângulo ascendente ou triângulo descendente, como que você pode projetar o alvo, ou seja, saber quando sair da operação? É basicamente você fazer isso daqui. O preço do ativo formou esse padrão aqui, essa forte impulsão. Com essa forte impulsão que está aparecendo aqui para você, você pode projetar o que era uma impulsão, colocar aqui para cima. Quando o preço romper, fizer um movimento aqui para tendência de alta e você comprar a partir desse ponto, você pode projetar, pegar esse alvo que estava aqui embaixo, que é a nossa projeção, e projetar aqui em cima, colocar aqui em cima. Pronto, e com isso você tem um alvo na sua operação aí, sai da operação. Stop sempre abaixo da estrutura, né, do último pullback, e depois você sobe o stop para o próximo pullback para você zerar o risco e ter algum ganho caso o preço da ação se reverta. Bom, tenho certeza que essa aula vai te ajudar, então eu aconselho você a rever e anotar tudo que você precisa, tira print da tela para você aproveitar o máximo dessa aula e fazer dinheiro no mercado financeiro. Agora você só tem uma função. Para não perder nenhuma aula, basta você ativar o sininho, se inscrever aqui no canal e, se você quiser ajudar outras pessoas, basta curtir esse vídeo para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas para operar com assertividade. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.